Capítulo 8. Produto alimentício versus alimentos da criação. Quando paramos para analisar e refletir, percebemos que Deus nos forneceu tudo o que precisamos para viver de forma plena e com saúde abundante. No entanto, é nosso dever fazer escolhas conscientes todos os dias. Embora tenhamos necessidades alimentares específicas, nossos corpos ainda estão adaptados ao mundo natural de milhares de anos atrás, quando os alimentos eram caçados, pescados ou colhidos diretamente da natureza. A natureza determinou que nossos corpos precisariam de milhares de anos para se adaptar ao ambiente antes que a civilização se desenvolvesse, antes que as pessoas começassem a cultivar alimentos com a agricultura moderna e a criar gado domesticado. Nossos genes carregam um código de nutrição ideal, um plano que determina os alimentos que nos mantêm saudáveis, magros, em forma e livres de doenças. O arquiteto desse código é Deus, que fez tudo de forma perfeita. Pensando assim, deveríamos dar ao nosso corpo os alimentos para os quais fomos concebidos. Agora pense em um carro que foi projetado para funcionar com gasolina. Se você colocar outro tipo de combustível, o motor não funcionará corretamente e os resultados serão desastrosos. Da mesma forma, nossos corpos foram projetados para funcionar com os alimentos que a natureza nos forneceu originalmente, vegetais, frutas e a carne de animais selvagens que nossos ancestrais caçavam e colhiam até cerca de 333 gerações atrás. Quando substituímos esses alimentos por produtos processados e industrializados, o nosso motor também começa a falhar, resultando em doenças e desequilíbrios. Os alimentos que compõem a base da nossa dieta atual são cereais, laticínios, açúcares refinados, carnes gordurosas, alimentos salgados e processados. Esses alimentos funcionam como um combustível de má qualidade para o mecanismo metabólico dos nossos corpos. Eles entopem nossos motores, nos fazem ganhar peso e provocam doenças, comprometendo nossa saúde. Infelizmente, com todo o nosso progresso, nos afastamos do caminho que a natureza nos destinou. Fomos geneticamente criados para consumir os alimentos da criação. Mas isso não é o que acontece atualmente. Cada vez mais as pessoas se distanciam dessa alimentação natural e se alimentam de produtos industrializados, cheios de substância que o corpo não reconhece. Costumo dizer aos meus pacientes que nossos corpos continuam os mesmos, temos os mesmos órgãos e as mesmas enzimas. O que mudou foram os alimentos. A cada dia eles passam por mutações, são geneticamente modificados, transgênicos e cheios de aditivos. Hoje não se respeita mais a sazonalidade dos alimentos. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Respeitar o tempo dos alimentos é uma forma de honrar os ciclos da natureza e também de adotar uma alimentação mais saudável. Os alimentos disponíveis em suas respectivas estações são ideais para o nosso corpo naquele momento e trazem dois fatores importantes que devemos considerar. São mais baratos e retêm menos agrotóxicos. Após o dilúvio, de acordo com o livro de Gênesis, Deus concedeu aos homens os animais como alimento, mas o consumo de carne era muito menos frequente do que é hoje. Isso se deve ao fato de que, naquela época, os animais eram criados de forma natural, alimentos com pastos e criados soltos, ao contrário do confinamento e das dietas artificiais comuns nos dias atuais. Naquele tempo, refeições com carne, como novilho, cabritos e cordeiros, eram servidos em ocasiões especiais, como banquetes e festas. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 23. Vamos refletir sobre o leite longa-vida, também conhecido como leite UHT, que se tornou popular na década de 1960 devido à sua capacidade de durar meses sem refrigeração. O próprio nome já sugere muito,
O leite de vaca continua sendo um dos alimentos mais consumidos no mundo, mas aqui não vou discutir sua polêmica. Meu objetivo é mostrar a diferença entre os produtos naturais criados por Deus e aqueles que foram modificados pelo homem. Reflita: o leite tirado da vaca antigamente durava no máximo 3 dias na geladeira, enquanto hoje ele pode durar até 6 meses fora da geladeira. Você consegue imaginar o que tem dentro daquela caixinha? Eu lhe garanto que a única coisa que não tem ali é leite. Hoje, muitas pessoas demonizam a vaca, um animal criado por Deus para nos alimentar e sustentar, enquanto idolatramos a indústria e o marketing, que enche o leite com substâncias artificiais. Eles retiram os nutrientes, vitaminas e gorduras naturais do leite e, em seu lugar, adicionam a água, açúcar e enzimas para os intolerantes à lactose. O resultado é um produto altamente modificado, que está longe de ser o alimento natural que Deus nos deu. E são justamente essas substâncias artificiais que causam problema para o nosso corpo. Muitas vezes as pessoas acreditam ser intolerantes ao leite, mas na verdade o que o organismo não reconhece são os aditivos químicos usados para prolongar a vida útil do produto. Como dizem os defensores da saúde, quanto maior a durabilidade do produto, menor a sua vida. Alimentos da criação é igual comida de verdade. É tudo o que Deus criou e que está disponível na natureza. E lembre-se, tudo o que Deus criou é bom. Produto alimentício é tudo o que passa pela intervenção do homem, incluindo o marketing, a economia e a política. Gordura versus light. Um dos maiores paradigmas que enfrentamos nos dias de hoje é a lipidofobia, o medo da gordura. Esse terror começou na década de 1970, com a publicação da Pirâmide Alimentar, que estabeleceu os carboidratos como base da alimentação e colocou a gordura no topo, praticamente excluindo-as da alimentação. E aí surgiu toda uma indústria de alimentos light e diet, na qual se retirava a gordura dos alimentos e a substituía por carboidratos. Fizeram isso esperando que houvesse uma diminuição das doenças cardiovasculares, hipertensão e obesidade. Mas ao contrário, houve um aumento gigantesco, uma explosão de doenças cardiovasculares, aumento da obesidade, diabetes, câncer e surgiram ainda mais doenças que eram pouco conhecidas, como esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson. Por muitos anos foi ensinado que o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e colesterol, como carnes, ovos e bacon, ocasionaria danos à saúde do organismo, sobretudo para o coração. Isso porque seriam responsáveis por elevar os níveis de colesterol no sangue. Vamos entender um pouco sobre o colesterol? O colesterol é uma substância gordurosa encontrada em todas as células do corpo humano. Ele é vital para as funções corporais, incluindo a produção de hormônios, a formação de membranas celulares e a síntese de vitamina D. Porém, ele foi demonizado por décadas devido à sua associação com doenças cardíacas. Durante muito tempo, acreditava-se que o colesterol era o principal culpado por doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Essa visão foi influenciada por Ancel Keys, um cientista americano conhecido por seu trabalho pioneiro no estudo da nutrição e saúde cardiovascular. Keys é mais conhecido por sua pesquisa sobre a relação entre dieta e doenças cardíacas. Keys, por sua vez, ficou famoso pelo estudo dos 7 países, um estudo epidemiológico realizado na década de 1950, que investigou as dietas e os índices de doenças cardíacas em diferentes populações ao redor do mundo. Esse, contudo, foi um dos pioneiros a sugerir uma ligação entre o consumo de gordura saturada e doenças cardíacas. Após os estudos de Keys e os dados referentes a doenças cardíacas, surpreendeu-se com a correlação entre o consumo de açúcar e não de gordura, e observou como outros já haviam constatado que o açúcar é processado no fígado, onde se transforma em gordura antes de penetrar na corrente sanguínea. Notou também que, embora os seres humanos sempre tinham sido carnívoros,
Os carboidratos só começaram a fazer parte das nossas refeições há 10 mil anos, com o advento da agricultura em massa. O açúcar, um carboidrato puro, sem fibra e sem valor nutritivo, é um elemento recente na alimentação ocidental. É como se, em termos evolutivos, estivéssemos consumindo a primeira dose de açúcar nesse exato momento, já que o corpo humano não teve tempo suficiente para se adaptar a ele. A gordura saturada, pelo contrário, está intimamente atrelada à nossa criação desde sempre. Ela é abundante, por exemplo, no leite materno. No entanto, a compreensão da relação entre colesterol e a saúde cardiovascular evoluiu. Descobriu-se que nem todo colesterol LDL é ruim e nem todo colesterol HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, é bom. Além disso, outros fatores como a inflamação e o estresse oxidativo desempenham papéis importantes no desenvolvimento de doenças cardíacas. Pesquisas recentes sobre a bioquímica do colesterol e estudos clínicos têm mostrado que o perfil lipídico completo no sangue, incluindo subtítulos de colesterol e outros fatores de risco, é mais relevante do que apenas o nível total de colesterol. Por exemplo, níveis elevados de colesterol, HDL, podem ser protetores contra doenças cardíacas, enquanto níveis altos de triglicérides, outras gorduras no sangue, podem aumentar o risco. No entanto, o papel específico das gorduras na dieta e sua relação com a saúde cardiovascular ainda são temas de pesquisa e, em alguns pontos, de controvérsia na comunidade científica.